Oi meninas do canal Guardiãs do Lar, meu nome é Deise Lima, eu também tenho um canal no YouTube e hoje eu vim contar assim um pouco da minha história para vocês. Eu conheci há pouco tempo o canal Guardiãs do Lar e eu tive muita vontade de contar a minha história porque eu fui muito edificada pelas histórias das mulheres que já contribuíram com esse canal. Então por isso que eu venho carinhosamente compartilhar um pouquinho das minhas experiências com vocês também. Nos últimos 11 anos da minha vida, que é o tempo que eu sou casada, eu trabalhava para uma empresa que eu tinha um trabalho muito legal, assim, financeiramente bem reconhecido e com uma flexibilidade muito grande. Eu trabalhei como uma representante comercial, na verdade uma vendedora externa. Trabalhava no ramo de pneus de caminhão, que é um ramo bem masculino, assim. Mas, graças a Deus, assim, eu consegui por muitos anos trabalhar com isso de uma forma muito séria, muito legal. E apesar, claro, de ter o lado mais pesado assim do trabalho, que eram as metas, os eventos, tinha um lado também bem legal, que era o reconhecimento financeiro, um salário assim bem acima da média e aquela coisa toda de estar sempre bem armada e uma realidade realmente bem diferente da que eu vivo hoje. Quando eu já estava mais ou menos uns 8 anos trabalhando para essa empresa, eu decidi ser mãe, eu comecei a tentar engravidar e eu tive dificuldade para conseguir, eu passei por uma perda também. Tem um vídeo bem legal no meu canal que eu conto tudo isso, que é o vídeo Minha Jornada no Sonho de Ser Mãe, e lá eu conto essa história com mais detalhes. Nesses últimos anos, então, que eu prestei serviço para essa empresa, eu fui realmente assim tomando uma decisão dentro de mim que quando eu conseguisse engravidar, eu ia querer cuidar pessoalmente do meu filho ou da minha filha, porque eu estava entendendo que ia se encerrar aquele ciclo de trabalho, de viajar diariamente, de viver dentro do carro, atrás de um volante, e aquela rotina que eu levava, como eu já falei, tinha prós e contras, mas foi realmente assim, eu creio que Deus colocando no meu coração de que era o que eu deveria fazer e foi passando o tempo, eu demorei para engravidar. Eu engravidei em dezembro de 2014 e em 2015, em setembro, nasceu minha filha Elisa e hoje ela tem 1 ano e 1 mês já. No final da licença maternidade eu fui desligada dessa empresa e eu tinha no meu coração que eu estava tomando uma decisão acertada, apesar de ter plena consciência que a gente viveria um outro padrão financeiro, até por causa da condição do meu marido de ter aberto uma empresa há muito pouco tempo. Então viveríamos assim com o que nos organizamos para viver, mas não com o padrão que a gente vivia antes. Então, basicamente, já há 1 ano e 1 mês que a minha vida, que é o tempo de vida da minha filha, que a minha vida fez assim mudou totalmente. Mas eu sempre me lembro assim que nos últimos tempos, a cada evento que eu ia, às vezes eu voltava muito tarde de outra cidade, dirigindo. E eu lembro das minhas orações ao Senhor de falar que, Senhor, me leva para dentro da minha casa. Me leva. Eu sentia assim um certo cansaço assim daquela vida de eventos e de viagens e eu disse, Senhor, que eu engravide, que esse tempo chegue, que eu possa ficar dentro do meu lar. Eu lembro assim como hoje dessas minhas orações. Quando eu estou assim muito cansada do dia a dia, da casa, eu acabo me lembrando disso, eu começo a me lembrar que hoje eu vivo a vida que eu pedi para Deus, ainda que, obviamente, esse é um canal para pessoas do lar, nós sabemos muito bem que o trabalho doméstico não é um trabalho fácil, administrar uma casa não é uma coisa tão simples, por muitos dias sim pode ser cansativo, tem aqueles momentos que a gente está cansada e é um cansaço bem diferente do que o trabalho fora, ainda que claro que o trabalho fora ele demanda muito da gente, mas sim, meu sonho se realizou, eu engravidei, a Elisa nasceu e incrivelmente eu confesso para vocês que eu nunca tinha limpado essa casa, que é a casa que eu moro hoje.
Nós sempre moramos em lugares bem pequenos, então eu tinha o sonho de ter uma casa grande. E nós, depois de muito trabalho, a gente se organizou financeiramente. Graças a Deus, assim, eu e meu marido, a gente é bom assim em planejamento e economizar. E depois de muito se organizar e poupar, nós conseguimos comprar essa casa. Mas eu sempre tive uma pessoa que vinha aqui, uma amiga, que trabalhou comigo por muitos anos, e ela vinha, limpava tudo, passava roupa e ia embora. Então, o meu trabalho realmente era assim, o meu dia a dia. Eu chegava em casa, lógico, lavava uma louça, fazia uma comida, mas eu não tinha o controle da minha casa. Eu não tinha a mínima ideia de como seria cuidar de todos os detalhes da minha casa. Claro que na minha nova vida eu precisei diminuir custos e eu me vi nesse momento assim de me deparar com a minha casa e entender que eu precisava aprender a gerenciar a minha casa. Eu comecei a de fato virar uma do lar. E eu confesso que isso foi para mim assim uma experiência bastante desafiadora, porque a minha vida mudou radicalmente em todos os aspectos. Eu me tornei mãe, eu me tornei do lar, ainda que eu continuo tendo alguém me apoiando, mas é diferente do que antes, que estava 100% tudo na mão da pessoa. Então eu tive essa mudança muito brusca assim de vida, e foi nesse período que eu encontrei o canal Guardiãs do Lar e eu simplesmente me apaixonei com as coisas que eu escutei aqui nesse canal, das mulheres verem o lar como uma missão, como algo que tem um valor agregado envolvido. Eu fiquei com uma pergunta na minha cabeça e até eu gravei com a minha tia um vídeo para o meu canal, que o nome é Por que ser do lar não é nobre? Porque eu comecei a observar o trabalho doméstico e todo o cuidado que nós temos com as pessoas que moram na nossa casa, comecei a ver que esse trabalho ele é muito nobre, mas ele não é reconhecido e muito menos pela sociedade, muito menos pelas mulheres, muitas vezes também pelos maridos, mas é um trabalho árduo, você vai concordar comigo, mas é um trabalho que tem muito carinho envolvido, porque eu comecei a me sentir muito mais próxima assim da minha família. E eu comecei a ver que talvez eu deveria ter comprado uma casa menor. Mas também foi uma coisa especial para mim, assim, ver que eu consigo também, né, cuidar de todos os cômodos, né, de fazer, é cansativo, é claro, não dá pra gente romantizar muito isso, mas assim, ver que eu consigo, que eu sou capaz e que eu aprendo, que eu sei, né, fazer, ainda que eu nunca tivesse feito. Então vocês imaginem uma pessoa que acordava, se arrumava e pegava a sua pasta e ia viajar pelas cidades diariamente. Eu sempre retornava no fim do dia, são cidades vizinhas as que eu ia, e almoçava em bons restaurantes, depois do almoço descansava um pouco assim no carro e continuava trabalhando. Então assim eram os meus dias, cumprindo metas, correndo, trabalhando. E hoje eu acordo, cuido da minha bebê, faço café da manhã, brinco com a minha bebê, começo a fazer o almoço, espero o meu marido para o almoço, depois eu limpo a cozinha, depois eu organizo alguma coisa na casa, faço alguma coisa para o canal e a gente não para. Então, hoje a vida que eu levo é uma vida 100% diferente da vida que eu levava antes, e eu, assim, abriu um leque assim na minha cabeça de possibilidades, de formas de demonstrar o amor e de como cuidar dos meus. Eu entendo que provavelmente esteja vivendo uma fase da minha vida. Eu tenho alguns projetos assim que eu gostaria de desenvolver. Eu sempre peço assim a Deus que conduza assim o nosso futuro, a nossa vida, porque eu sei também que à medida com que a Elisa cresce, talvez ela não precise mais tanto de mim como agora que ela é um bebê, porque os bebês precisam de cuidados 24 horas, né? Mas eu acho que à medida com que as crianças vão crescendo, a gente consegue equilibrar um pouco mais outras atividades,
Não sei, as mamães me digam, mas às vezes é uma impressão que eu tenho. Então, eu não sei se a minha vida sempre vai ser assim daqui pra frente ou se ela vai mudar. Uma certeza eu tenho, eu não tenho planos de voltar a trabalhar naquele formato que eu trabalhava antes, porque isso me tiraria assim de perto da minha família, de uma forma mais intensa assim, que é uma coisa que eu não quero mais pra mim. Mas eu tenho bastante ideias pro futuro e eu quero eventualmente conciliar tudo isso com a minha família, estando perto deles, e que Deus me ajude e me conduza aos seus propósitos. Mas o futuro está nas mãos de Deus e eu fico feliz também pelo privilégio de poder estar perto da minha família, principalmente nessa primeira fase assim da minha filhinha. Tem sido muito especial ver os primeiros passos, as primeiras palavras, e tem sido assim especial demais para mim. Eu me sinto muito, muito, muito honrada por Deus por estar vivendo essa fase muitas vezes desafiadora, muitas vezes cansativa e muito, muito, muito gratificante e cheia de amor. Então, espero que você se identifique um pouquinho da minha história, porque eu sei que muitas mulheres estão abandonando o mercado de trabalho para cuidar da sua família, ainda que tem muitas mães que conseguem conciliar, se desdobram e fazem tudo o que pode, porque infelizmente a nossa situação econômica às vezes não permite essa escolha, mas tem sido bem legal e eu quero agradecer a oportunidade de contar para você a minha história. Um super beijo e até mais. Tchau!